Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto o professor José Dias do Nascimento Júnior. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Física, Teórica e Experimental e também professor pesquisador da Universidade de Harvard. E hoje vai conversar conosco sobre exoplanetas e gêmeas solares, né? Foi um evento, um seminário que aconteceu nessa semana no Instituto Federal. Professor José Dias, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Bruno. Pois é uma oportunidade única, né, de poder falar sobre sistemas de pesquisa que são parte do que eu faço hoje na UFRN e na Universidade de Harvard. São pesquisas do âmbito internacional também, né, professor? Mas vamos começar pelo começo. Primeira pergunta, de onde surgiu esse interesse, né, pelos astros, pela astrofísica? Então, isso é uma história que remonta aí à minha adolescência. Na verdade, no ensino médio eu comecei, como todo jovem, né, a gente começa a se perguntar o que vai fazer. E caiu nas minhas mãos, assim, como por acaso, um livro do Carl Sagan, o livro Cosmos. E eu folheando esse livro, foi aí que eu tive realmente aquela inspiração de querer fazer exatamente o que existia ali, ou seja, era uma pesquisa baseada na busca na verdade o Cosmos fala muito na busca das origens, não? De onde nós viemos, ou seja, como nós chegamos na Terra, se aparecemos aqui ou não. E isso é parte da astronomia. Então foi por essa época que eu comecei a delinear essa linha na direção da pesquisa em física e astrofísica. Para chegar na astrofísica, né? Exatamente. Mas o Cosmos, o estudo da cosmologia é mais a origem, né? E a astrofísica, como seria essa? As estruturas? No caso o livro em si, o Cosmos, ele chama Cosmos, mas é um livro basicamente de astronomia, exobiologia e essas origens, na verdade, da vida na Terra, não? Bom, a astrofísica, de uma forma geral, ela é parte da astronomia, basicamente ciências integradas, não? Só que a astronomia, ela não necessariamente usa as ferramentas que a gente tem da física. Então, a astrofísica é a astronomia mais os fundamentos da física. No caso da cosmologia, você tem um estudo de grandes escalas do universo, né? As perguntas são diferentes, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente nem sempre se preocupa com a resposta. A pergunta é essencial. E como fazer essas perguntas mais ainda, exatamente. Né? Então, dependendo da pergunta, você pode estar na astronomia, na astrofísica ou na cosmologia. Ou em outras linhas que são subdivisões desses três maiores ramos. Falando nisso, esse livro dos Cosmos foi um dos mais importantes seriados televisivos no campo da comunicação científica, né, divulgação. Exatamente. Na área, né, professor? Exatamente. Da década de 80, né? Foi final da década de 70 e início da década de 80. O Carl Sagan, ele teve uma ideia genial porque naquela época, todos lembram, na época da Guerra Fria. Então, todo o dinheiro basicamente ia para programas ligados à tecnologia da guerra e coisas assim. E apareceu nesse momento a história da conquista do espaço, né? E a educação científica era algo, então, importante, sim, para que você trouxesse mais gente, para que a coisa fosse mais longe. E Carl Sagan decidiu realmente fazer coisa diferente, lançou esse seriado Cosmos, que eram programas, né, na televisão, assim, com essa componente bastante lúdica, não? Que era uma nave, então você entrava nessa nave, você viajava desde as perguntas como que a Terra surgiu, como é que a vida surgiu na Terra, até perguntas existencialistas, né? Existencialistas, exatamente. Até a questões, por exemplo, será que estamos sozinhos no universo? Então você passava exatamente para cada seriado com aquele gosto de querer saber um pouco mais sobre a posição existencial do ser humano e da Terra nesse complexo jogo que é o universo. Lúdico, né? Será que essa não é a principal pergunta dos astrônomos, então, do físico? Será que existem outros seres parecidos? Na palestra que foi dada no IFRN, o ponto central foi exoplanetas, planetas extrasolares e gêmeas. Mas no início exatamente dessa minha exposição, eu sempre faço um pequeno exercício sobre qual seria
a principal questão que o ser humano já produziu até hoje, né? Então, existe textos de reflexão sobre isso. E por incrível que pareça, essa se não for a primeira, é a segunda. Mas a pergunta é, estamos sozinhos no universo? É de uma ousadia incrível, não? Eu considero que se essa não for a primeira, é a segunda. Talvez a primeira seria assim, nós existimos, né? Porque aí vem a questão realmente de existência. Então, uma vez que a gente concorda que nós existimos, talvez a segunda pergunta seja, e será que existimos sozinhos? Nós existimos parte também de como passamos a existir, não é? Talvez diante de diversas vertentes e aí a gente passa para onde vamos, e aí precisa do outro, né? Exatamente, exatamente. E aí é que, como você falou, essa pergunta ela realmente é a base de toda uma estrutura, na verdade, de conhecimento que desde os gregos até hoje, praticamente todas as gerações se fazem, não? Ou seja, desde que a ciência é ciência, a gente se pergunta onde estamos, de onde nós viemos, né? Como é que surgimos, enfim, essa é o... Professor, vai ser importante também mencionar a sua trajetória acadêmica para a gente entender o eixo da pesquisa, né? Mas, em primeiro lugar, o que são exoplanetas, né? Para a gente fazer essa diferença básica. Que tema dessa sua palestra que aconteceu nessa semana, o que são exoplanetas? Como fazer essa diferenciação? Isso, exoplanetas, na verdade, são planetas que estão fora do sistema solar. Esse ano a gente comemora, inclusive, 20 anos da descoberta do primeiro planeta fora do sistema solar, descoberto aí por uma equipe suíça e americana ao mesmo tempo, praticamente. Então, desde fazendo um review histórico, né, o primeiro relato que se tem ideia sobre se desconfiar da existência de planetas fora do sistema solar, veio de Giordano Bruno. Giordano Bruno ele estava ali mais ou menos na mesma época de Galileu, né? Os dois tinham inquietações do ponto de vista de saber se estamos sozinhos no universo. E o fato é que Giordano Bruno ele realmente levou isso como uma motivação de vida. Para ele foi terrível, porque a pena dele realmente foi muito dura, né? A igreja teve que calar Giordano Bruno por causa dessas questões. E isso ficou em silêncio até a década de 90. Então, veja, da época de Galileu até a década de 90, nós temos aí o tempo que a humanidade esperou para poder responder. Será que existem outros planetas que são capazes de desenvolver vida fora do sistema solar? Então, em 1995, essa equipe suíça, junto com a equipe americana, em lugares diferentes e sem comunicação a princípio, elas anunciaram a descoberta desses planetas, que são como os nossos planetas, que giram em torno de outras estrelas da nossa galáxia. Da mesma galáxia? Da nossa mesma galáxia, da Via Láctea. Então, são essas estrelas que a gente vê à noite, na verdade, elas estão nessa galáxia, a maior parte. E muitas dessas estrelas, elas possuem hoje planetas descobertos. E esses planetas são alguns muito estranhos, por exemplo, planetas enormes, muito próximos da estrela, né? Planetas que são, por exemplo, dezenas de vezes maior do que Júpiter, que é o nosso maior planeta. Há planetas minúsculos, muito pertinho e longe da estrela, enfim. Então, e são planetas também com terrestres e gasosos, como é? Temos exatamente a mesma estrutura, quer dizer, temos planetas que são gasosos, temos planetas que são rochosos, mas hoje a física ainda não entende como é que isso se forma. Na verdade, nós sabemos que os planetas internos são rochosos e os que estão mais longe são gasosos na maioria, mas essa teoria de formação ela ainda não está fechada. Como eu falei para você, fazem só 20 anos que apareceu de fato e foi aceito o primeiro planeta fora do sistema solar. Então, esse é o histórico. Então, a partir de 1995, não é, vários pesquisadores do mundo, os que já estavam na área, intensificaram e outros mais novos entraram aí nesse ramo, que foi a busca por planetas, e não somente a busca, mas o entendimento de como é que esses planetas se formam, como é que eles evoluem
E, obviamente, mais uma questão, quer dizer, existem planetas idênticos à Terra? Essa é outra pergunta, né? Porque Exatamente. se existe a possibilidade da vida, não é? Se existe Exatamente. água. Professor, das suas apresentações também, né, dentro do próprio tema, são as gêmeas solares, não é? Estruturas parecidas ou gêmeas com o próprio Sol. O que elas significam e como foi essa sua descoberta, né? Conta um pouquinho pra gente, porque também tem a ver com sua trajetória acadêmica, não é isso? Isso, exatamente. O tema das gêmeas, ele já existia antes dos próprios planetas exoplanets, né? Essa nova modalidade de planetas. E as gêmeas, na verdade, ela vem de uma procura por nossas características. Na verdade, nós temos o Sol, que é a nossa estrela central, todos nós sabemos. E a pergunta, mais uma vez, será que o Sol é uma estrela única ou existem muitos outros sóis espalhados na galáxia? E isso começou na década de 70, por um grupo de franceses, e durante 30 anos, sistematicamente eles procuraram essas gêmeas e eles não tiveram sucesso, porque ou ela era mais quente, ou era mais fria, ou era maior, ou era menor, mas não se encontrava uma gêmea perfeita, parecida. Então o objetivo era realmente tentar aproximar um sistema parecido com o nosso. Exatamente, porque a partir disso aí nós poderíamos talvez entender um pouco a nossa própria estrutura, não? Será que... Ou seja, quão raro é termos uma gêmea, ou um Sol, e um sistema planetário em torno. Então, eu caí nesse trabalho em torno de 2000, depois do meu doutorado. E foi numa observação, numa noite de observação na montanha, na conversa com um velho professor francês, que se chama François Spitt, né, professor do Observatório de Paris, que falou, eu já trabalhava com abundâncias químicas, e ele propôs que eu observasse exatamente para as abundâncias de estrelas muito parecidas com o Sol, para saber qual era o contexto do Sol nesse âmbito das estrelas parecidas, não? Se ele é uma estrela normal comparado com esse grupo de estrelas muito parecidas. E foi aí que eu comecei a procurar as estrelas gêmeas. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu sei de casa, não saia daí. No próximo bloco a gente volta conversando sobre essa descoberta, que é bastante significativa para você que gosta da parte de ciência, tecnologia também. A gente volta no próximo bloco. Até lá. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor José Dias do Nascimento Júnior, ele que é astrofísico, né, astrônomo da UFRN e também professor pesquisador da Universidade de Harvard. Professor, como é que surgiu então esse ingresso na Universidade de Harvard? Creio eu que deve ser bastante criterioso, né, porque deve ser desejo de muitos, não só no Brasil, mas em todos os países. Isso, Harvard ela tem critérios de seleção baseados, obviamente, nesses feitos científicos ou acadêmicos de cada candidato. E a minha ida para Harvard, na verdade, se deu devido ao início da pesquisa aqui, que teve sucesso, né? A gente, em 2012, mais ou menos, nós publicamos a primeira gêmea observada do espaço, na verdade, através de observações de um satélite francês, que se chama Corot, que foi desenvolvido lá na Universidade de Toulouse. Na época do meu doutorado ele estava sendo feito. Através desse satélite, nós observamos muitas estrelas e conseguimos detectar uma gêmea que em seguida foi reestudada no Havaí, nos telescópios lá no Mauna Kea, que é na montanha havaiana. E ela recebeu o nome do satélite? Ela recebeu o nome do satélite. A gente chamou de Corot Sol 1, Corot porque era o satélite, Sol porque era uma homenagem em português ao Sol, e porque era a primeira. Por exemplo, agora nós estamos fazendo a Corot Sol 2, que deve sair ainda esse ano. Já foi descoberta? Já foi descoberta, a gente só está melhorando a caracterização. Então, quando isso foi lançado na imprensa, na verdade, nas revistas científicas, a imprensa ela fez um release sobre isso. O Los Angeles Times e o New York Times falaram dessa descoberta como sendo importante para entender o futuro do Sol. E um pesquisador da Universidade de Harvard entrou em contato comigo, perguntando sobre o meu interesse de trabalhar com ele numa área que era sobre a idade dessas estrelas.
E foi aí que, na verdade, eu estava para ir para o Havaí e mudei de última hora, porque Harvard, obviamente, ia ser muito mais interessante. Então, eu cheguei em Harvard em 2013 e fiquei até agora em setembro de 2015. Na verdade, eu fiquei 2 anos e alguns meses fora. E Harvard deu um impulso muito grande, porque em Harvard eu comecei a usar o satélite Kepler, que é o satélite americano feito basicamente com o mesmo princípio do Corot, detectar planetas em torno de estrelas parecidas com o Sol. E aí o número de estrelas passou, como eu disse, de nenhuma na década de 70 para uma na década de 90 por aí, a 29 estrelas descobertas no ano passado. 29ª no ano passado. A 29ª. Então hoje nós temos aí aproximadamente umas 50 estrelas gêmeas do Sol, e a competição internacional agora é para descobrir planetas em torno dessas estrelas. Claro, digamos, o objetivo final é descobrir um sósia da Terra numa estrela que é muito parecida com o Sol. Quantas dessas estrelas foram descobertas por pesquisadores brasileiros? Por pesquisadores brasileiros, nós temos aí em torno de 30 estrelas. Né? Nós temos aí as 29 que nós trabalhamos em Harvard e mais uma que foi a estrela do Grupo do Rio. Isso antes de 2004. Né? Se a gente colocar depois de 2004, porque aí tiveram outras estrelas redescobertas, nós diríamos aí que entre 30 e 31, na verdade, são o número total de estrelas gêmeas descobertas por brasileiros. Tanto o nosso grupo aqui na UFRN, como o grupo de São Paulo e do Rio, participam dessas descobertas. Né? Nós temos um pesquisador no Rio, que é o Gustavo Porto de Mello, e o professor Jorge Melendes, na USP, que são os pilares em cada uma das instituições nessa pesquisa. Professor, quais são as comparações que nós podemos fazer na prática desse Sol? Né? Primeiro, em relação aos anos, né, bilhões de anos, qual é o tempo desse Sol, por exemplo, que o senhor descobriu? Então, um problema hoje atual da pesquisa em astrofísica estelar, em evolução estelar, em análise de planetas parecidos com a Terra, é o problema da idade. Por incrível que pareça, nós não sabemos responder a infantil criança ou a infantil pergunta de quantos anos você tem. Eu falo isso porque às vezes você vai numa escola e as crianças perguntam qual a idade da sua estrela. E eu não posso mentir, eu falo muitas vezes eu não sei. Não tem como ser preciso nisso. Não tem como ser preciso com o que a gente conhece hoje de técnica. Não? Mas tem um cálculo estimado? Existe cálculo estimado. Na verdade, existem 3 maneiras básicas de calcular a idade de uma estrela. Uma é completamente teórica, que a gente chama de isócrona. Né? A segunda é utilizando elementos químicos. Na verdade, o espectro da estrela nos mostra quais são os elementos que existem. Existem alguns elementos que diminuem com a idade. E a terceira é a partir da rotação, né? Que a gente chama de girocronologia. O problema é, quando a gente compara as 3, muitas vezes não bate, certo? E a gente não consegue dizer qual é a melhor. Então, para as gêmeas, o que tem se mostrado melhor é a girocronologia. As estrelas, elas passam por processos dinâmicos, elas começam a vida com uma rotação muito rápida e à medida que elas evoluem, essa rotação diminui. Então, a gente pode pontuar a rotação como sendo uma aproximação da idade. Isso acontece também com os planetas, não? Com os planetas não, os planetas são diferente, a física é diferente porque ele é fruto de uma interação mais dinâmica entre choques, ele pode pular de órbita, ele pode outras estruturas. A estrela não, a estrela como ela nasce de uma nuvem que colapsa, essa nuvem quando colapsa ela começa a girar, se formam os discos, né? A gente percebe que algumas estrelas novas elas têm discos, né? E a partir do momento que esse disco desaparece, a rotação aumenta e depois ela diminui com a idade. Então, por isso que a rotação ela é um bom comparativo, uma boa associação da idade. No entanto, existem estrelas que não obedecem isso. Então, na semana passada, a gente anunciou na quarta-feira, num press release na USP, a primeira estrela que, apesar de ter vários parâmetros que mostram uma idade idêntica do Sol, 5 bilhões de anos, outros parâmetros mostram ela como sendo uma estrela muito nova, muito jovem. A gente falou nesse artigo que ela sofreu um efeito de rejuvenescimento. Né? E isso realmente
é um resultado interessante, mas coloca mais uma vez em xeque-mate o problema da idade. Então, hoje, praticamente boa parte do meu tempo é devotado ao problema da idade das estrelas. E para ser gêmea, elas têm que ter uma idade semelhante. Então, a princípio sim. A gente nunca usou esse critério de idade porque a gente não sabe calcular a idade. Então, se você for olhar a literatura, tem gêmeas que, na verdade, têm qualquer idade. Elas não têm a mesma idade do Sol. O fato disso acontecer é porque a gente não sabia e não sabe como calcular a idade. Mas, obviamente, a gente está trabalhando para que nos próximos anos a gente consiga botar a idade como um parâmetro fixo na escolha de estrelas gêmeas ou sósias do Sol. E a partir daí é que vocês vão ter, então, uma pesquisa para os planetas ou para estruturas semelhantes com a Terra? Exato, porque nós sabemos hoje que os planetas eles nasceram juntamente com as estrelas. Então, a Terra, por exemplo, ela tem da ordem de 4,5 bilhões de anos, que é praticamente a mesma idade do Sol. Então, uma maneira de chegar à idade do planeta é saber a idade da estrela. Então, quando você garante que a estrela tem 5 bilhões de anos, provavelmente, se tiver planeta, os planetas vão ter também 5 bilhões de anos. Né? E isso permite que o tempo, né, tenha acontecido de forma a favorecer o aparecimento da vida. Então, se você procurar por vida, que é hoje um problema forte no mundo inteiro, né, a detecção de vida fora da Terra, se você for procurar, por exemplo, em estrelas muito jovens, as suas chances diminuem, porque não vai ter tempo ainda de você ter o que a gente chama de biotraçadores, que são elementos químicos produzidos pela atividade biológica, como, por exemplo, o metano. A gente espera que o metano ele apareça na atmosfera do planeta e que esse metano pode ser que a gente consiga observar esse metano através da luz da estrela, que passa na atmosfera da estrela e chega até a Terra. É o que a gente chama de espectroscopia de transmissão. Então, isso são áreas de fronteira na Universidade de Harvard, quer dizer, a detecção de biotraçadores em estrelas do tipo solar, não? Pode ser que tenham organismos que não sejam semelhantes com o ser humano, mas com substâncias orgânicas, né? De outro tipo de vida que a gente, quem sabe, nem cadastrou ainda nessas estrelas. Exatamente. E isso é outro problema em aberto. Quer dizer, será que a vida que pode surgir em outra parte do universo, ela é semelhante à estrutura que a gente tem aqui? Até para balizar, né? Fazer essa comparação científica. Em relação à própria Marte, né? Marte, isso. Agora que vocês descobriram estruturas semelhantes com água e tal. Marte é um laboratório interessante porque ele representa um pouco a Terra primitiva. Não é? Então, a descoberta de água em Marte colocou realmente assim, essa pesquisa num patamar muito interessante, porque se tem água, a possibilidade de ter vida é muito maior. Mas, por incrível que pareça, apesar de encontrarmos em Marte, em cometas, os elementos biogênicos, né, que são as moléculas baseadas em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e os pares moleculares, por exemplo, os hidrocarbonetos, né, os CH, CN, CO, a gente não tem nenhuma proteína, nenhum aminoácido, que é o tijolo do DNA, que é o que realmente diz de fato que a vida foi detectada. Então, essa, como a gente conversou no início da nossa conversa, esse é um dos objetivos centrais, ou seja, saber se a vida surgiu na Terra ou se ela veio do espaço. Só tem essas duas possibilidades, ou ela sempre existiu na Terra ou ela chegou do espaço. Detectar em Marte ou em outro lugar vai exatamente favorecer uma dessas. Professor, literatura própria científica, né, vem falando sobre aquecimento global, que por hora é causado pelo próprio Sol, algo natural, também agravado pela própria existência do ser humano, com a descoberta desses outros sóis, né, gêmeos ao nosso Sol. Tem alguma perspectiva para entender que a própria ação deles também aquece o nosso sistema solar ou não? A gente realmente o que afeta só o planeta Terra é o nosso Sol. Tem alguma pesquisa que vai nessa perspectiva? Tem sim. Na verdade, essa parte é uma parte que é muito interessante pela aplicabilidade à nossa condição atual na Terra.
as gêmeas, o Sol, ele é simplesmente um ponto na história de uma estrela. Uhum. E se você pensar que a idade deles são 4 bilhões de anos, e que a vida na Terra só está aqui há pouco menos de assim, alguns milhões de anos, não teria nunca como a gente detectar variações, por exemplo, na temperatura do Sol, porque precisaríamos de várias gerações. Então, as estrelas gêmeas, elas representam exatamente isso. Ou seja, você observando uma gêmea, você pode observar o passado do Sol, ou seja, qual seria as características de temperatura, de luminosidade, de radiação, quando o Sol era um bebê, um jovem Sol, não? E da mesma forma, a gente pode também prever qual é a influência do Sol velho na Terra. Por exemplo, uma das gêmeas, a Corro-Sol 1, ela tem uma idade que seria o futuro do Sol. E o espectro de radiação que ela mostra, quando comparado ao Sol, ele se traduz no efeito de que, por exemplo, nessa idade nós não teríamos mais água líquida na Terra, simplesmente pelo calor do Sol. Então veja, o problema do aquecimento global, como você falou, ele tem dois efeitos principais. Um é o próprio efeito do homem na Terra, ou seja, o efeito estufa e a poluição em si, mas você também tem a evolução do próprio Sol, do ponto de vista de um astro que tem uma progressão natural, um ciclo de vida, tem o que eu chamo às vezes de humor, né? Porque ele tem épocas que ele está muito ativo e às vezes ele está muito calmo. Quando ele era mais jovem, ele era muito mais ativo e agora ele está muito mais calmo, ou seja, questões como a importância do Sol jovem no início da vida não está clara ainda, porque o Sol jovem ele era muito mais violento do ponto de vista de emissão de radiação e de partículas. E talvez tenha sido esse humor, né, jovem muito duro, que tenha feito a ionização das primeiras moléculas e isso tenha dado a vida. Então, na verdade, isso é um grande jogo com vários parâmetros que você precisa de alguns pontos fixos para poder explicar como a vida surgiu. E uma metodologia bem encaixada, bem determinada. Né? Então... Professor, a gente está terminando a entrevista, mas eu não poderia deixar de citar também, né, o nome do senhor como pesquisador. Foi mencionado em 2 momentos na própria Universidade de Harvard. Né? E aí, como é que o senhor vê, então, a importância, né, de um professor, de um acadêmico, de um cientista, astrônomo, diante do próprio apoio que uma instituição tem com esse fazer do pesquisador? Né? Qual a importância de realmente você ter investimento, de você ter a possibilidade de ir para outra instituição, voltar a reoxigenar e trazer contribuições para todo o planeta? Veja, a Universidade de Harvard ela tem realmente essa excelência e você, quando chega lá, você percebe a seriedade em torno da pesquisa, em torno da educação, enfim, a minha ida e o apoio da nossa instituição, ele foi fundamental, não somente o Departamento de Física, né, como o nosso centro e a UFRN, elas proporcionam ao pesquisador, né, todas as possibilidades de se fazer a pesquisa como eu fiz, ou seja, na verdade, o Brasil, pela própria falta de recursos, quer dizer, que nós temos limitações, ele não deixa as descobertas acontecerem como em Harvard, porque lá realmente a quantidade de recursos é muito grande, e é exatamente essa quantidade de recursos que gera mais recursos. Então, ou seja, um país sem ciência e tecnologia, ele também não atrai recursos no final, né? Ou seja, isso é um ciclo fechado. Harvard entende que na hora que você lança um satélite para descobrir planeta, você redesenvolve toda a cadeia de lançamento de satélite, enfim. Então, tecnologicamente, essas coisas são conectadas. E é um avanço econômico, científico, informacional em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, o que eu aprendi em Harvard foi não somente, claro, a parte da excelência, você precisa ser excelente naquilo que você faz, mas você precisa ser muito honesto. Né? O tema de Harvard é veritas, não? Que é verdade. Então, o que importa sempre é dizer se o resultado é bom ou não, mas você tem que dizer sempre o que você detectou, se é positivo ou negativo. Essa é a responsabilidade do rigor científico, né, professor? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação hoje, professor. Muito obrigado, eu que agradeço.
Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta e se vê na próxima semana, 10 horas da manhã pela TV Câmara, com reapresentação também aos domingos no mesmo horário. Até lá!